o preconceito constantiniano, já no IV século, porque ele está incluído na Bíblia etíope. O livro de Enoque está lá na Bíblia etíope. Foi retirado. E foi retirado da Bíblia católica protestante constantiniana no IV século. Porque nos dias de Jesus, o livro mais lido nos dias de Jesus era o livro de Enoque. Para quem conhece, eu já li o livro de Enoque várias vezes. Livro dos gigantes, os livros dos arrebatamentos e visões de Enoque, tudo isso, que foi um livro, uma pseudoepígrafe. Não foi Enoque, o Enoque bíblico do Gênesis que escreveu, como a maior parte dos outros livros também não. Uhum. Moisés nunca escreveu uma linha. É atribuído a Moisés. Ele falou, disse, meu amigo Gabriel Barcaí, que era o maior arqueólogo de Israel, com quem eu convivi muito, a gente achou tabletes dele, mas o resto foi montado no tempo do exílio em Babilônia e entre os persas. É quando a Bíblia antiga começa a judaica dar o formato. Ganhou o seu formato e a sua constituição e a sua distribuição. E o livro de Enoque foi escrito 400 anos antes de Cristo e se tornou um dos maiores best-sellers da época. E você, quando conhece bem o livro de Enoque, você vê a influência dele em Jesus. Jesus cita um monte de coisas que quem conhece o livro de Enoque sabe que vem do livro de Enoque. Paulo cita muitas coisas que vêm do livro de Enoque, até a cosmologia espiritual de Paulo, que diz que o paraíso está no terceiro, ele foi arrebatado ao paraíso, e foi ao paraíso e tal e tal. No livro de Enoque, o paraíso é o terceiro céu. No livro de Enoque. Não tem nenhum outro lugar onde isso seja dito. Mas Paulo diz, eu tive a experiência espiritual tão real de abdução, que eu não sei se eu fui no corpo ou fora do corpo, mas eu fui ao paraíso e ouvi palavras inefáveis, as quais não é lícito aos homens referir. Meu pai, jejuando e orando solitariamente na floresta amazônica, teve uma experiência igual. Sabe quanto tempo ele levou para conseguir me contar? 3 meses, porque ele tentava falar e chorava. Não conseguia descrever. Não. Eu dizia, por que, pai? Ele falou, meu filho, desculpa, é indescritível. Até que chegou um dia, eu falei, tenta, pai. Aí ele falou, sabe o que o nosso irmão Paulo falou? Que não era lícito aos homens referir? Não, não é isso, é lícito. Só é irreferível. Eu não tenho categorias, não tenho elementos comparativos, não há parâmetros. Qualquer coisa que eu diga é como ilamear a glória mais linda. Mas eu sei que é. Aí você olha Paulo, por exemplo, tem vários textos de Paulo. A própria ideia de principados, potestades, tronos, soberanias, poderes, são os 10 níveis que Paulo menciona, de camadas dimensionais, são idênticas às do livro de Enoque. A primeira epístola do apóstolo Pedro, a segunda epístola do apóstolo Pedro, é uma súmula do livro de Enoque. A epístola de Judas, o irmão de Jesus, é ainda uma bulinha, menor ainda, toda ela do livro de Enoque. O Apocalipse está cheio de resíduos do livro de Enoque. Então, o livro de Enoque não está na Bíblia, por causa de Constantino, sobretudo, concílio de Nicéia, que barrou, vetou, mas a influência dele, tanto nos profetas presente, como Ezequiel, um profeta do exílio, como alguns outros profetas pós-exílicos, como em Jesus, em Paulo, em Pedro, em Judas e no Apocalipse, é inegável. Está lá, não dá para negar. E é extraordinário. Se manifesta, né? Sempre. Não tem como. E tanto mais quanto o tempo passe, mais acesso a gente tem àquilo que pensavam que eles iriam conseguir cobrir para sempre. E não conseguem. Nunca, né? Nunca, graças a Deus. Como Jesus disse, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Exatamente. Não há nada dito no interior da casa que não seja gritado da varanda. É verdade. Eu estou muito feliz que eu estou vivendo uma época em que eu posso gritar as coisas da varanda. O livro de Enoque, também conhecido como o primeiro Enoque,
É um texto apócrifo que não faz parte do cânon bíblico, mas é considerado sagrado por algumas tradições, especialmente na igreja etíope, e é atribuído a Enoque, o bisavô de Noé. O livro é dividido em várias seções, incluindo o Livro dos Vigilantes. Relata a queda dos anjos conhecidos como vigilantes, que desceram à terra e se uniram com mulheres humanas, gerando uma raça de gigantes. Este trecho aborda temas de pecado, julgamento e a corrupção da humanidade. O Livro das Parábolas contém visões e profecias sobre o futuro, incluindo a vinda de um Messias e o juízo final. É uma reflexão sobre a justiça divina e a recompensa dos justos. O Livro dos Sonhos apresenta visões simbólicas que Enoque teve, que representam a história de Israel e o destino das nações. A Epístola de Enoque, uma exortação moral e espiritual, enfatizando a importância da justiça e da fé.